Bom, então, boa noite, né, a todos participantes aqui dessa jornada da Serra de Minas. É um prazer, uma alegria estar com todos vocês. É, Obrigado às Serras, à SAM, né, os organizadores. Hoje a gente vai receber a nossa amiga Raíssa, né, professora de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora da FAPESP, do SEBRAP, enfim, colaboradora aqui da Serra de Minas já há algum tempo, e vai tratar de direitos humanos e justiça global. E a gente está muito feliz, Raíssa, por você ter aceito, ter disponibilizado. A gente sabe aí do fuso horário, né, da dificuldade, e a Serra de Minas fica muito feliz e orgulhosa de ter você aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite super agradável. Sinta-se em casa, porque você é de casa. Obrigado. Super obrigada, Bruno. Eu começo agradecendo muito pelo convite. É uma excelente oportunidade de estar aqui com vocês e continuar essa conversa que já começou em outras partes. Então, eu agradeço de maneira muito especial e nominalmente a Sam, a você, Bruno, e a Júlia pelo convite. E hoje, como o Bruno já anunciou, né, a proposta para o nosso debate é falar um pouco sobre direitos humanos e justiça global, pelos termos da teoria política contemporânea, né, teoria política normativa contemporânea. Então, a pergunta que eu gostaria de propor, né, para organizar a nossa conversa hoje, fiquei pensando, bom, como é que eu vou entrar nesse tema que gera mais de uma discussão e mais de uma entrada. Então, a minha proposta para a nossa conversa de hoje, estou vendo o rostinho do Matheus aqui bem na minha frente. Pensei muito em você, Matheus, para essa entrada, né? É a seguinte: como que a linguagem dos direitos humanos se articula, se distingue e entra, em alguma medida, em tensão com o campo da justiça global? Sempre a partir da perspectiva, ou, se vocês quiserem, mobilizando a caixa de ferramentas da teoria política normativa contemporânea. E essa pergunta me parece ser importante, né? Porque direitos humanos e justiça global, em alguns casos, e principalmente na linguagem comum, aparecem como termos quase que intercambiáveis, né? Quase como que se nomeassem discussões ou temas muito próximos. Mas o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje é que eles não designam a mesma coisa. Direitos humanos e justiça global são temas, objetos que pertencem a trajetórias intelectuais que são distintas e também respondem a problemas normativos diferentes e, mais do que isso, em alguma medida operam com gramáticas que são próprias. Ao mesmo tempo, né, cruzam-se, e esse é o ponto também importante do meu argumento, em torno dos temas e talvez dos debates mais importantes e mais interessantes do campo da teoria política normativa contemporânea, né? É quando a teoria política está falando sobre pobreza, migração, apatridia, desigualdade global, colonialismo, desigualdades relativas à raça, gênero, crise climática, responsabilidade institucional e transformação da ordem internacional. Bom, então, do ponto de vista de uma tese, né, o que eu vou defender aqui com vocês é o seguinte: direitos humanos e justiça global se articulam porque ambos deslocam a avaliação moral e política para além das fronteiras do Estado soberano de base territorial, ou, se vocês quiserem, Estado nacional. Não são duas coisas, não são termos intercambiáveis, e a gente pode discutir isso. Seja como for, são duas agendas de pesquisa que deslocam a avaliação moral e política para além das fronteiras dos Estados. E eles se distinguem, então, e esse é um ponto importante, porque a linguagem dos direitos humanos tende a formular reivindicações de proteção, provisão, liberdade e reconhecimento a partir da nomeação de sujeitos portadores de direitos, enquanto preocupações em torno do que se define como justiça global perguntam-se pela justeza ou pela legitimidade das estruturas que produzem e distribuem vantagens, vulnerabilidades, autoridade, mobilidade, segurança e poder. E elas entram em tensão, então, olha lá, articulam-se, distinguem-se e entram em tensão, porque nem toda injustiça global é facilmente traduzível como uma demanda ou como uma violação de direitos humanos, ou não se reduz à linguagem dos direitos humanos. Assim como nem toda reivindicação de direitos humanos resolve o problema mais amplo da justiça
ou da legitimidade das instituições e das relações globais. Bom, então, para defender essa tese, o percurso analítico, ou se vocês quiserem o mapa, o roteiro dessa discussão, é o seguinte. Eu vou num primeiro momento, numa primeira parte, onde vocês leem direitos humanos, justiça global, 3 abordagens e clivagens do campo, eu vou apresentar como o tema dos direitos humanos e da justiça global são tratados, como eu disse, pelos termos da teoria política contemporânea. Então, eu entro nessa discussão sobre direitos humanos, trazendo um pouco a maneira como o SEM organiza esses debates, né, que para ele são centrais a toda a teoria dos direitos humanos, né, debate sobre a natureza, fundamento, deveres, implementação e alcance. Na sequência, a gente vai olhar para como é que esse debate é formado por tradições, né? Uma tradição que está olhando para o problema moral e da fundamentação, uma tradição que está olhando para o problema prático e político, e uma tradição que a gente pode definir como crítica. Na sequência, a gente vai olhar para debates feitos no campo da teoria política contemporânea e que nomeiam a justiça global como objeto, né? A gente vai ver que se trata de um debate pós-rawlsiano, eu tenho certeza que vocês já discutiram isso aqui, né? Que se pergunta se os princípios de justiça válidos para um esquema de cooperação fechado também podem ser válidos ou não para a ordem global. A gente vai olhar para as clivagens do campo, cosmopolitismo, estatismo, posições pluralistas, ou estatismos cosmopolitas ou cosmopolitismos estatistas, a depender da autora que defende a posição, e um debate mais contemporâneo que tem sido chamado de virada crítica ou pós-colonial. Aí, na sequência, a gente vai voltar para a pergunta, né, sobre em quais sentidos, olhando para exemplos, teorias concretas, essas agendas se encontram, se sobrepõem, mas também entram em tensão e se distanciam. Para os pontos de encontro, a gente vai olhar especificamente para a contribuição que dá o Thomas Pogge quando olha e analisa o problema da pobreza extrema. E aí, na sequência, né, a gente também eu vou enfatizar os pontos de tensão, no sentido de salientar aquilo que a gente pode chamar de tensão, ou talvez, numa linguagem mais adequada, de uma diferença, né? E é nesse momento que eu vou tentar mostrar para vocês em que sentido deveres de humanidade podem ser pensados ou definidos como aqueles que nos obrigam a socorrer quando há sofrimento grave e evitável, e para alguns definem um patamar mínimo, os direitos humanos entrariam como parte dessa linguagem moral. Já os deveres de justiça obrigam a corrigir relações, instituições ou distribuições que atribuem controle, recurso ou poder de modo indefensável. Se os deveres de humanidade, que estão na base da justificação dos direitos humanos, se orientam pelo alívio da necessidade, daquilo que é básico, o segundo, os deveres de justiça, se orientam por direitos e reivindicações e alocações legítimas de recursos. Eu vou concluir afirmando que, obviamente, os direitos humanos são indispensáveis, mas, em alguma medida, é uma linguagem que tem limites importantes. Justiça global amplia a linguagem, o debate da justiça global amplia o diagnóstico das causas, das responsabilidades e das instituições, e talvez a melhor maneira de pensar esses dois vocabulários seja entendendo as suas diferenças, mas também entendendo a partir de casos concretos e específicos, né? A gente está olhando para teorias que são guiadas por problemas, qual é a relação que essas duas linguagens morais, que são distintas, elas têm. Então, vamos começar pelas definições, porque é importante, né? Uma definição prévia para depois a gente ir trabalhando e alargando ou reduzindo. Quando a gente está falando de direitos humanos aqui, num sentido muito amplo, a gente pode entender um conjunto de direitos que reivindicam validade para todas as pessoas, independentemente da cidadania, da nacionalidade, do pertencimento religioso, da raça, do gênero, da classe ou da posição política. Essa é, obviamente, uma intuição universalista central. Há certos interesses ou condições tão fundamentais
que a sua proteção não pode depender só da vontade do Estado ou do pertencimento, por exemplo, a uma comunidade política específica. Bom, mas essa definição inicial, ela é, como vocês vão ver, e a gente vai ver daqui a pouco, ela é bastante insuficiente, né? Porque ela não resolve 3 problemas, e que para a teoria política contemporânea são centrais. Ela não resolve quais direitos entram nessa categoria, porque eles têm esse estatuto especial e quem tem o dever de garantir. E agora, então, a gente vai olhar como essas teorias contemporâneas estão tentando responder de alguma maneira esses problemas, dada essa acepção muito geral, essa definição muito geral sobre o que são os direitos humanos. Por justiça global, o que eu proponho aqui a gente entender como ponto de partida, eu quero definir, né, como um campo da teoria política normativa contemporânea que pergunta se a ordem global, que envolve diferentes instituições e suas relações, mas também envolve os indivíduos e as relações entre indivíduos e instituições, como que ela pode ser julgada justa ou injusta, legítima ou ilegítima. O que se julga do ponto de vista normativo, quando se define esse campo, são as instituições econômicas globais, os regimes de fronteira, as cadeias produtivas, as regras de comércio, os sistemas de dívida, os regimes de propriedade intelectual, as hierarquias geopolíticas, mas também a cidadania e o modo como se distribui a cidadania, as relações raciais e de gênero, o clima e os seus efeitos sobre a vida e as instituições, né? Se esses efeitos distribuem sistematicamente vantagens e desvantagens, então, né, e esse é o ponto da discussão, eles podem ser avaliados por critérios de justiça. Se essas instituições coagem, elas podem ser avaliadas do ponto de vista da legitimidade. Bom, agora com essas definições, eu disse para vocês que eu apresentaria o primeiro campo de debate, né, o dos direitos humanos. À primeira vista, e é interessante, se vocês depois quiserem conversar sobre esse ponto nas nossas discussões, né, que é o seguinte, né, começar pela afirmação, isso foi muito comum durante a década de 90 e boa parte do início do nosso século, né, a afirmação de que os direitos humanos pareciam terem, eles se tornaram uma evidência prática da política contemporânea, né? E aí, talvez quem tenha resumido essa ideia com precisão tenha sido Hort, né, em 1992, que vai dizer que eles, os direitos humanos, fazem parte da cultura moral do nosso mundo. Ele usa a expressão, são um fato do nosso mundo, né? No sentido de que é uma linguagem política e moral mobilizada contra a tortura, contra a prisão arbitrária, contra a fome, contra a perseguição, contra a discriminação, contra formas extremas e mal distribuídas de vulnerabilidade. Mas essa circulação, e esse é o ponto importante para a gente, né? Mas essa circulação pública, o fato de ser um fato do nosso mundo, não resolve a questão ou as questões teóricas decisivas. Daí a emergência de uma série de teorizações sobre o tema. E esses desacordos começam exatamente quando a gente se pergunta o que significa dizer que alguém tem um direito humano. Independente da sua cidadania, da sua posição social, do reconhecimento já conferido por uma ordem jurídica positiva. E é nesse ponto que o Amartya Sen, nesse texto de 2004, Elements of a Theory of Human Rights, vai oferecer uma formulação que me parece especialmente útil para a gente entender do que se trata, ou do que a gente está falando quando a gente está falando de uma teoria, se vocês quiserem, política dos direitos humanos. O ponto de partida do Sen, nesse texto de 2004, ele é duplo, né? Por um lado, ele vai dizer a linguagem dos direitos humanos, como eu acabei de dizer, possui, e a gente pode discutir se é verdade que ainda possui ou não, mas vamos assumir que ainda possui uma força política, e eu acrescentaria também, e ele acrescenta, moral, bastante importante, né? Ela permite transformar sofrimentos, privações e violências em reivindicações públicas dirigidas a outros agentes, inclusive aos Estados. Por outro lado, essa força política e moral não elimina o problema da sua justificação e da sua definição. Ao contrário, ele vai dizer, para que os direitos humanos possam exigir uma
lealdade refletida e alcançar uma posição intelectual segura, é preciso responder às dúvidas sobre a sua natureza, sobre seus fundamentos, sobre seu alcance e seus modos de implementação, né? Sem formular esse problema, então, ao observar que os direitos humanos são frequentemente invocados, mas também acusados, né, de vagueza, indeterminação e retórica sem base conceitual suficiente. A partir daí, ele vai dizer: toda teoria dos direitos humanos precisa responder, ou precisa ter pelo menos uma resposta, encaminhar uma resposta, né, para 6 perguntas que seriam centrais. A primeira delas é: que tipo de afirmação nós fazemos quando declaramos que algo é um direito humano? A segunda questão é: o que torna certos direitos suficientemente importantes para serem classificados como direitos humanos? A terceira questão é: que deveres e obrigações eles geram e para quem? A quarta é: por quais meios esses direitos podem ser promovidos, seja pela lei, por instituições, por políticas públicas, por mobilização social, por monitoramento internacional ou por outras formas de ação? A quinta pergunta é conceitualmente defensável incluir, por exemplo, direitos econômicos e sociais, como subsistência, saúde e educação, no rol ou no conjunto dos direitos humanos? E sexto, como propostas de direitos humanos, né, podem ser justificadas, criticadas ou revisadas em um mundo marcado pela pluralidade cultural, pela diversidade moral e por desigualdades profundas, né? Nesse sentido, ele toca no problema do fundamento universalista frente às diversidades e ao fato aos diferentes fatos do pluralismo que compõem o nosso mundo. Bom, na teoria política, então, normativa contemporânea, esse conjunto de problemas organiza pelo menos 3 grandes formas de compreender os direitos humanos. E, para tratar dessas formas, eu vou mobilizar o artigo do Bates, que se chama On Human Rights. Nesse texto, o Bates vai dizer: bom, a primeira abordagem nessa tradição da teoria política que enfrentou os direitos humanos como objeto é uma abordagem que está preocupada com o problema da fundamentação. Então, se trata de uma abordagem moral e ou fundacional que procura justificar, né? Então, responder ao problema da justificação dos direitos humanos a partir, né, de teses relativas à propriedade, interesses, necessidades ou capacidades fundamentais da pessoa humana. A gente já vai ver o que isso significa. A segunda tradição, ou abordagem, é uma abordagem propriamente política ou prática dos direitos humanos, que entende os direitos humanos não a partir de uma linguagem metafísica, mas a partir da sua função na ordem internacional, que é limitar a soberania estatal, orientar a crítica pública e definir padrões mínimos de legitimidade política. A terceira, a gente poderia nomear como uma abordagem crítica, né? Que pergunta não apenas o que os direitos humanos protegem, mas também o que a sua linguagem pode não deixar ver. Relações de poder, seletividade internacional, continuidades ou sobrevidas de hierarquias coloniais, desigualdades estruturais e formas de sofrimento que não cabem ou que não caberiam, não poderiam ser facilmente traduzidas na gramática jurídica dos direitos. Vamos ver com um pouquinho mais devagar cada uma dessas abordagens, né? A primeira, como eu disse, é a abordagem, como vocês leem, a abordagem moral ou fundacional. E essas abordagens, elas concorrem, diferentes autores concorrem entre si para responder à pergunta sobre o que são os direitos humanos e qual que é o fundamento moral desses direitos, né? Uma primeira família de respostas entende os direitos humanos como direitos morais que as pessoas possuem, não, como eu disse, em virtude da sua cidadania, da lei positiva ou do pertencimento a uma comunidade política, mas em razão das características que são constitutivas da vida humana: agência, necessidades básicas ou interesses fundamentais. O James Griffin, que é um autor muito importante nessa tradição, no livro de 2008, que também se chama On Human Rights, por exemplo, né, ele vai responder essa pergunta sobre qual é o fundamento moral dos direitos humanos,
vinculando os direitos humanos à proteção da agência normativa. Ele vai dizer, os direitos humanos são aqueles que protegem as condições mínimas para que as pessoas possam formar, revisar e perseguir uma concepção de vida, a sua concepção de vida. Ao responder a mesma pergunta, um outro autor que é central nessa tradição, que é esse filósofo, se não me engano, australiano, que é o John Tassiolas, e aqui eu estou pensando mais especificamente num texto de 2015, né, que é sobre a fundamentação dos direitos humanos, esse é o título do texto, sobre a fundamentação dos direitos humanos. Ele vai tentar oferecer uma formulação que ele vai chamar de pluralista para a fundamentação. Ele vai dizer, direitos humanos se fundamentam em interesses humanos básicos, mas esses interesses precisam ser suficientemente importantes para gerar deveres e devem ser especificados com atenção ao contexto, aos agentes responsáveis e às condições de implementação. Numa outra direção ainda, a gente não pode deixar de citar o Henry Chui no clássico Basic Rights, que desloca a discussão ao afirmar, né, que é a discussão da fundamentação, ao afirmar que segurança física e subsistência são direitos básicos, por quê? Né? Sem a proteção contra violência, coerção extrema e privação material severa, nenhum outro direito pode ser exercido de modo seguro. Então, o que justifica um direito é o fato, um direito afirmado como direito humano, é que se trata de um tipo de coisa que os indivíduos precisam ter acesso e assegurado, porque sem essa coisa, é quase que a vida se torna impossível. Então, sem o direito a viver uma vida livre de violência, coerção extrema e privação material severa, não há possibilidade qualquer de se desenvolver uma vida plena, né? Além disso, o Chui ele vai recusar uma posição rígida, né? Oposição rígida, isso daqui a pouco vai ser importante para a gente quando a gente estiver olhando o POG, entre direitos negativos e direitos positivos, né? Ele vai dizer todo direito básico humano envolve deveres de não violar, proteger contra violações e assegurar condições efetivas de garantia de gozo. O desafio, né, comum a essas abordagens que estão olhando para o problema do que fundamenta um direito humano, não é simplesmente identificar quais são os bens humanos importantes, vida, segurança, liberdade, mas é explicar, e esse é um desafio nada trivial, quando que uma necessidade ou interesse pode ser legitimamente traduzido na forma de um direito de tipo específico, que é um direito humano. Como vai mostrar o David Miller, né? Uma lista de direitos humanos, ele vai dizer, precisa evitar 2 riscos. O primeiro risco é o que ele chama de overshoot, isto é, transformar necessidades ou interesses demais, né? Transformar vários interesses e necessidades que as pessoas têm em direitos humanos e criar uma lista muito grande e imprecisa de direitos que poderiam ser classificados como de direitos humanos. Esse é o risco do overshoot. Mas ele vai dizer, também tem o risco do undershoot, que é formular um fundamento estreito demais, que é incapaz de abranger o que reconhecemos como relevantes em termos, por exemplo, que já reconhecemos e amplamente acordamos nas nossas comunidades políticas como relevantes em termos de direitos civis e direitos políticos. Então, para se justificar, né, a passagem de necessidade, vai dizer o Miller, a direitos, a gente deve distinguir necessidades humanas propriamente ditas de necessidades socialmente relativas. Mostrar que essas necessidades humanas, e esse é o exercício argumentativo, elas têm um tipo de urgência que é específica, é um tipo de urgência moral, por serem condições para que as pessoas tenham uma vida minimamente decente, para que essas pessoas possam enfrentar conflitos, né, entre necessidades por meio de ponderações e indicar os deveres que são correspondentes. Assim, ele vai dizer, nem todo interesse moralmente relevante é um direito humano. Direitos humanos
designam apenas aqueles interesses ou necessidades cuja urgência, generalidade e estrutura de deveres justificam uma justificação ou uma reivindicação que é especialmente no sentido de ser moralmente forte. Bom, então esse é o primeiro, talvez, a primeira abordagem, né, que está preocupada com isso que eu estou chamando de problema fundacional, problema moral. As características desse debate, dei algumas indicações de autoras e autores. Talvez o desafio comum dessas teorias seja, né, na minha interpretação, esse problema de não só identificar aquilo que é moralmente importante ou, num sentido também talvez metafisicamente relevante, né, para explicar o que é necessidade ou interesse, né, e como que isso se traduz num direito humano, e tentei mostrar um caminho de resposta, que é a resposta que dá o David Miller. Agora vamos para a segunda abordagem, que é uma abordagem política ou prática dos direitos humanos. Essa abordagem vai deslocar a pergunta do fundamento moral último, né? Vai deslocar o problema da metafísica para o problema da função desempenhada pelos direitos humanos na ordem política internacional. E aqui os principais representantes dessa discussão são Rawls, Grass e Bates. E eles são centrais porque, ainda que não defendam exatamente a mesma posição, em termos gerais, essas abordagens tratam os direitos humanos como padrões públicos de crítica, responsabilização e ação internacional, e não apenas como direitos derivados de uma propriedade moral única dos indivíduos, né? O Bates formula esse ponto ao insistir que os direitos humanos, eles nomeiam uma prática política internacional emergente e não apenas uma ideia moral abstrata. E o que a gente deveria olhar não é ficar buscando sentidos morais para essa justificação, mas olhar no sentido mais ligado à metafísica e olhar para as práticas políticas. Isso seria relevante e aí que estaria o centro do debate, né? E a referência principal do Bates para falar isso é o Rawls no Direito dos Povos, né? O Rawls, tenho certeza que a Júlia já apresentou isso, vocês já sabem, né? Ele apresenta uma concepção deliberadamente restrita de direitos humanos, eles não compõem uma teoria completa da justiça global, nem uma lista abrangente de direitos liberais, democráticos e distributivos. Eles são uma classe especial de direitos urgentes, cujo respeito funciona como uma espécie de condição mínima de decência e legitimidade internacional de um povo. A sua função, tal como eu interpreto, é tripla no direito dos povos. Primeiro, constituem condição necessária da decência das instituições políticas e jurídicas domésticas. Segundo, quando cumpridos, excluem a justificação de intervenção coercitiva por outros povos. E terceiro, eles fixam o limite do pluralismo tolerável entre os povos. Inversamente, né, violações graves desses direitos por estados fora da lei podem justificar a condenação, pressão diplomática, sanções econômicas e, em casos extremos, intervenção militar. Isso está lá entre as páginas 78 e 81 do Direitos dos Povos. Bom, então, em Rawls, os direitos humanos, eles articulam-se à justiça internacional como um critério de decência, tolerância e legitimidade mínima entre os povos. Eles não autorizam a imposição de um modelo liberal democrático completo, né? O problema, obviamente, afirmar isso, se Rawls tivesse afirmado isso, ele teria que se haver com um problema de tolerância que talvez não pudesse ser respondido, né? E nem funcionam como um programa igualitário, cosmopolita de transformação da ordem global. O seu papel é mais limitado, mas também é muito mais preciso. É o estabelecer o limiar abaixo do qual uma sociedade deixa de poder reivindicar plenamente a proteção associada, à soberania e à não intervenção. Bom, eu traria o Grass como outro exemplo, fica a indicação, mas pelo tempo, o autor mais importante dessa abordagem, dessa definição política dos direitos humanos, é o Bates, e é para ele que a gente vai olhar agora, né? O Bates, talvez numa das, como eu disse, versões mais influentes dessa abordagem política e prática, tanto no The Idea of Human Rights, quanto nesse artigo, o que os direitos humanos querem dizer,
ele vai argumentar que os direitos humanos eles não devem ser tratados como direitos naturais, simplesmente projetados no plano internacional. Ele vai dizer, eles devem ser compreendidos como normas de uma prática política internacional historicamente formada. Essa prática envolve, e é assim que ele começa o livro, né? A ideia dos direitos humanos. Envolve tratados, organizações internacionais, tribunais, ONGs, movimentos sociais, campanhas públicas, sanções, políticas externas, redes transnacionais de pressão. E é por isso que a teoria ela não pode começar impondo aos direitos humanos uma definição filosófica, metafísica, independente da prática que ela pretende interpretar. Ela deve, essa teoria, ele vai dizer, reconstruir o papel que essa linguagem desempenha na política global. Para o Bates, direitos humanos, então, eles funcionam como uma espécie de razão pública, né? Como padrões públicos de avaliação da conduta dos Estados. Eles protegem direitos individuais urgentes contra ameaças previsíveis e tornam certas falhas estatais objeto legítimo de preocupação, contestação, esse é um ponto importante, crítica e ação internacional. A força dessa abordagem, então, está em evitar, diferente da primeira, uma metafísica robusta e controversa sobre o que é humano, o que é a necessidade humana, para então justificar os direitos humanos. Mas, por outro lado, também é uma posição que não simplesmente reduz os direitos humanos, por exemplo, a instrumentos diplomáticos. A teoria parte de uma prática existente, ou de um conjunto de práticas existentes, mas busca interpretar essas práticas de um ponto de vista normativo, perguntando quais interesses essas práticas deve proteger, que deveres ela atribui aos Estados e quando a falha estatal justifica a resposta de agentes externos. Seu desafio está, então, exatamente nesse ponto. Como a prática internacional dos direitos humanos é atravessada por seletividade geopolítica, assimetrias institucionais e usos estratégicos, uma teoria prática dos direitos humanos, e essa crítica quem formula é o Forst, precisa mostrar que pode criticar as práticas do Estado, e do direito internacional, e não só reconstruir as bases normativas dessas práticas. Caso contrário, ela correria o risco de transformar os limites da prática existentes também nos limites da teorização. E a gente chega aqui com essa formulação na terceira abordagem, que eu estou chamando aqui de crítica. Bom, essa abordagem, ela pergunta se a linguagem dos direitos humanos é suficiente para enfrentar injustiças estruturais, históricas e globais. Aqui eu tinha pensado em começar com Arendt, ir para Ben Habib e terminar no Moa, que talvez tenha uma das críticas mais interessantes contemporaneamente. Eu vou ficar só com Moa por conta do tempo, mas a gente pode entrar na Arendt e na Ben Habib, se vocês quiserem, no debate. Bom, o Moa, ele está olhando, né, diferente da Arendt e da Ben Habib, ele está olhando para a história política recente dos direitos humanos. E para formular essa crítica, e aí a gente vai ver que crítica é essa exatamente agora. No seu livro The Last Utopia, ele vai dizer: os direitos humanos se tornaram a linguagem moral dominante da política global, sobretudo a partir dos anos de 1970, né? Quando outras gramáticas que foram emancipatórias e exerceram esse papel, socialismo, anticolonialismo, revolução, desenvolvimento nacional, projetos robustos de igualdade social, perderam força normativa e política. Os direitos humanos teriam passado a ocupar esse papel de última utopia possível. Mas aí quando a gente olha no Not Enough, né, que é um outro livro, a crítica, ele vai partir desse diagnóstico para fazer uma crítica de um ponto de vista igualitário a essa linguagem. Ele vai dizer que a linguagem dos direitos humanos, ela é poderosa para denunciar crueldade, repressão, tortura, fome, perseguição, formas de privações que são extremas, mas ela é absolutamente limitada para enfrentar problemas relativos à desigualdade econômica como tal. Isso porque ele vai dizer, os direitos humanos tendem a operar como uma gramática de mínimos. Eles fixam patamares abaixo dos quais a vida humana se torna intoleravelmente vulnerável ou degradada.
Mas uma teoria da igualdade, ele vai dizer, não pergunta apenas se todos estão acima de um limiar mínimo, ela não deveria ser suficientarista ou suficientista nesse sentido, né? Ela tem que se perguntar também como riqueza, poder, oportunidades, status e capacidades são distribuídos entre pessoas e grupos. Nesse sentido, ela deve garantir, né, quer dizer, nesse sentido, o que ele quer dizer, né? Garantir que ninguém seja torturado, que ninguém morra de fome, ou que todas as pessoas tenham acesso a certas condições básicas, é obviamente moralmente indispensável. Mas ele está dizendo que isso não basta para enfrentar outros problemas que são também politicamente e moralmente relevantes, como é o caso da concentração extrema de renda, das hierarquias de classe, da dominação econômica e das assimetrias estruturais de poder. Ele vai dizer, uma ordem global pode reduzir algumas privações absolutas e ainda preservar desigualdades profundas, por exemplo, entre países, entre classes e entre populações. E esse é o ponto central para o Moan, né? Direitos humanos podem, sim, humanizar uma ordem desigual, mas eles não oferecem, por si mesmos, uma crítica ou uma saída suficientemente robusta para os problemas relativos às desigualdades no plural. E é com isso que eu gostaria de entrar na agenda da justiça global, que me parece que, nesse sentido, é uma agenda complementar, né? E o campo, então, de debate sobre a justiça global, ele aparece com força, né, no campo da teoria política normativa contemporânea, depois da publicação de uma teoria da justiça. É nesse momento que a questão passa a ser princípios formulados para a estrutura básica de uma sociedade democrática, eles podem permanecer restritos ao Estado Nacional em um mundo que é marcado por interdependência econômica, por fronteiras, por migração, por desigualdades de gênero e desigualdades raciais, desigualdades de cidadania, pelo comércio global, pelas dívidas, pelas mudanças climáticas e pelas sobrevidas dos legados coloniais, né? Num sentido muito mais reduzido, e pensando no problema das desigualdades econômicas e da pobreza, o Charles Bates, no Political Theory and International Relations, e o Thomas Pogge, no Realizing Draws, né, fazem essas perguntas e são decisivos nesse deslocamento, porque eles vão recusar a ideia de que a ordem internacional seja apenas um espaço externo de relação entre os Estados soberanos e, portanto, não deveriam ser objeto de reflexão de uma teoria da justiça. Eles vão dizer, de diferentes maneiras, né? Se há instituições e práticas globais que moldam as oportunidades de vida das pessoas, que produzem vantagens e desvantagens e que estruturam padrões previsíveis de pobreza, então a justiça ela não pode ser pensada só do ponto de vista doméstico ou nacional. Os debates, então, em torno da justiça global, eles surgem nessa sua formulação contemporânea como uma disputa, e dentro dessa tradição da teoria política normativa, eles nascem em torno de uma disputa sobre o escopo da justiça. O problema é saber se a justiça se aplica, se os princípios de justiça se aplicam apenas dentro das sociedades políticas fechadas, ou se também regulam relações e estruturas globais, né? No sentido de haver relações de cooperação e relações de coerção, ou se vocês quiserem, de uma estrutura básica global que pode ser objeto de uma teoria da justiça. A primeira grande clivagem desse debate nasce ou surge entre posições cosmopolitas e posições estatistas. Eu vou passar rapidamente, como vocês leem nos slides, entre essas posições. Bom, as posições cosmopolitas, em autores como Bates, Pogge, Simon Carney, o Moellendorff, o Cox-Shortan, sustentam que fronteiras nacionais não podem, por si só, ou por elas mesmas, bloquear a relevância moral das desigualdades globais. Na sua formulação moral mais geral, né, o cosmopolitismo combina três teses centrais. A primeira é uma tese individualista. Indivíduos e não estados, povos ou nações são as unidades últimas de preocupação moral. A segunda é uma tese universalista. Todos os indivíduos importam igualmente. A terceira é uma tese generalista. Essa consideração moral tem alcance global.
ainda que toda defesa cosmopolita compartilhe esses 3 pontos, existem algumas diferenças importantes entre teorias cosmopolitas da justiça global. A primeira delas tem a ver com uma distinção entre cosmopolitas relacionais e cosmopolitas não relacionais. Enquanto cosmopolitas não relacionais, como o Caney, o Cox-Chortin e, em parte, o Bates, na sua formulação inicial, e ele muda, né, eles tendem a derivar deveres globais diretamente da tese da igualdade moral entre as pessoas. Se todos os indivíduos contam igualmente do ponto de vista moral, então a conclusão é que gênero, raça, classe, nacionalidade ou local de nascimento não deveriam determinar de modo tão profundo as chances de vida que as pessoas têm. Nessa perspectiva, então, a conclusão óbvia é que o alcance dos princípios de justiça não dependem primariamente de uma relação institucional comum, mas sim dependem do estatuto moral igual das pessoas. Então, esses são os cosmopolitas não relacionais. Os cosmopolitas relacionais ou institucionais, como o Pogge, o Mullendorf e o Bates, né, nas suas formulações mais tardias, eles vão deslocar o argumento. E eles vão para ter a mesma conclusão em relação ao escopo dos princípios de justiça. Deveres de justiça, eles vão dizer, tornam-se especialmente exigentes quando os indivíduos estão vinculados por estruturas institucionais comuns. Então, se há uma ordem global que distribui oportunidades, recursos, vulnerabilidade e exposição à pobreza de maneira previsível, se existe uma ordem global em que a gente pode afirmar que existe cooperação e coerção, se vocês quiserem, então essa ordem não pode ser tratada como um simples pano de fundo contingente. Ela própria deve ser também avaliada por princípios de justiça. Bom, então se essas são as duas versões de cosmopolitismo, a reação estatista ou nacionalista, né, não é a mesma coisa, a gente também pode discutir isso, ela vem na sequência. O próprio Rawls, no Direito dos Povos, mas também o Thomas Pogge, o Michael Blake, o André Sangiovanni, o David Miller, defendem, por caminhos distintos, que princípios robustos de justiça distributiva dependem de condições políticas que são muito específicas. E são essas condições específicas, coerção estatal comum, cidadania compartilhada, autoridade democrática, reciprocidade institucional e ou pertencimento nacional. Isso não significa que não, e esses autores vão defender exatamente isso de diferentes maneiras, que não haja algum tipo de dever além das fronteiras. Há, sim, deveres de assistência, deveres humanitários, deveres de respeitar os direitos humanos, deveres de não agressão, em alguns casos até deveres de cooperação, né? Como no caso do Michael Blake. Mas esses deveres, eles vão dizer, não equivalem necessariamente aos princípios igualitários que regulam a estrutura básica de uma sociedade doméstica. Porque a estrutura básica de uma sociedade doméstica tem características que são específicas e que podem justificar, né, a afirmação de certos princípios de justiça que a ordem global, que é diferente da estrutura básica doméstica, não permitiria. A distinção, então, aqui é decisiva, né? Para teóricos e teóricas cosmopolitas, a desigualdade global pode ser, em si mesma, objeto de justiça. Para teóricos estatistas, pobreza extrema pode gerar deveres de assistência ou deveres humanitários, mas a desigualdade global não é automaticamente uma injustiça distributiva, no mesmo sentido em que desigualdades domésticas podem ser. Bom, então, se a primeira, a gente pode pensar, eu tenho gostado de pensar em termos de onda, né? Essa é a primeira e a segunda onda do debate, ele avançou no sentido, né, de ir além dessa oposição, que, como eu acabei de formular, é posta em termos, né, de antagonismos. Há posições intermediárias, que são pluralistas ou híbridas, né, que procuram evitar tanto a simples globalização dos princípios domésticos ou transposição do doméstico para o internacional, quanto à negação de qualquer justiça robusta fora do Estado. Aqui a gente encontra as formulações da Laura Valentini, da Gillian Brock e da Lea Ypi, que por diferentes caminhos, né, vão formular o que elas chamam de terceira via, ou estatismos cosmopolitas ou cosmopolitismos estatistas.
A intuição metodológica, me parece, e aqui estou interpretando, é próxima à do Rawls numa teoria da justiça, que vai dizer o seguinte, né? Princípios de justiça devem ser ajustados à natureza do objeto que regula. Assim, a justiça doméstica, a justiça internacional, a justiça global, os direitos humanos, migração, clima, relações de gênero, governança transnacional, são objetos de natureza específica e não precisam ser organizados por um único modelo normativo relativo à justiça. Cada domínio envolve estruturas diferentes de poder, né? O domínio local, nacional e global. Envolvem estruturas diferentes de poder, cooperação, coerção, vulnerabilidades e responsabilidade. Isso quer dizer que cada um desses níveis requerem possivelmente diferentes concepções ou princípios de justiça e que não podem simplesmente serem transpostos de um nível para o outro. Essa via, né, permite, e essa é a defesa dessas autoras, defender limites globais de subsistência, direitos socioeconômicos básicos, deveres institucionais transacionais, justiça de gênero ou reformas de governança global, sem transformar a justiça global numa extensão da justiça distributiva ou social doméstica. Mais recentemente, então, bom, essa é a tentativa de síntese. Mais recentemente, a gente tem uma virada que é crítica e pós-colonial, que vai um pouco deslocar essa pergunta central do debate sobre justiça global. A questão, então, deixa de ser se devemos ser cosmopolitas, estatistas ou algo entre os dois, e a pergunta passa a ser quem definiu os termos desse debate? Quais problemas foram considerados centrais? Quais sujeitos aparecem como agentes de justiça e quais foram tratados como destinatários de assistência, tutela ou correção? Né? O Charles Mills, nessa via, ele critica o silêncio estruturante sobre raça e racismo nas teorias dominantes da justiça global. A Anne Phillips mostra como certas formulações do campo podem reproduzir uma lógica da modernização, na qual o norte aparece como portador de padrões normativos e universais, e o sul como lugar do atraso e a ser corrigido. A Margaret Cohn, que é uma outra referência, alerta para os riscos de uma gramática humanitária, que é parte desse debate, que transforma sujeitos do sul global em objetos de compaixão, né? Intervenção ou pedagogia moral. Mas o ponto da crítica da formulação, né, é mostrar o limite das perguntas e do modo como elas foram colocadas do debate entre cosmopolitas, estatistas e posições pluralistas, mobilizando, se posicionando de um ponto de vista, se vocês quiserem, do limite, né? E se perguntando quem definiu os debates, com a participação de quem, quais problemas foram considerados centrais, e quais perspectivas foram, do ponto de vista teórico, foram trazidas nessas formulações e consideradas ou não parte do cânone, né? Bom, então eu acabo a primeira parte, demorei mais do que eu devia, de estabelecer os termos dos debates gerais, né, que acontecem com pontos de encontro importante nessa agenda de direitos humanos ou sobre direitos humanos e justiça global no debate contemporâneo das teorias políticas normativas. Isso posto, eu acho que agora a gente pode voltar para a pergunta que eu coloco como central da nossa discussão de hoje, né? Onde é que os direitos humanos e justiça global se encontram e por que eles não são a mesma coisa? Talvez um dos melhores lugares para a gente entender ou para a gente pensar sobre esse ponto seja olhando para a maneira como Thomas Pogge lidou com o problema da pobreza extrema. Mas antes disso, vamos lembrar de uma coisa que eu já disse aqui, né? Pela linguagem dos direitos humanos, a pobreza aparece como privação de direitos básicos, né? É privação de alimentação, de água, de saúde, de moradia, de subsistência, de padrões mínimos de vida.
O Henry Chui ajuda a gente a entender esse ponto, né? Segurança física e subsistência são direitos básicos porque sem segurança física e sem subsistência, nenhum outro direito pode ser exercido de modo efetivo. O SEM também é importante porque ele mostra que a pobreza não é só falta de renda, é privação de capacidades reais, né? De possibilidade concreta de ser e fazer certas coisas. O que o POG faz? O POG ele vai aproximar de maneira bastante interessante, né, direitos humanos e justiça global quando ele olha para exatamente esse problema da falta, ou no sentido mais complexo, né, privação de capacidades reais, que autores como Henry Chui e o Sen também olharam. Num livro que é central para esse debate, que é Pobreza Mundial e Direitos Humanos, o ponto central do POG ali não é simplesmente dizer que pessoas ricas, né, têm, portanto, um dever de assistência em relação aos mais pobres do mundo. Isso seria, né, reduzir o problema a uma linguagem de assistência ou de beneficência. O argumento do POG é bem mais forte. Ele vai dizer a pobreza extrema, que é um problema que nós, teóricos normativos, precisamos lidar, porque normativamente, ou se vocês quiserem, moralmente relevante, ela não pode ser entendida como violação de direitos humanos, né? Não, desculpa. A pobreza extrema pode ser entendida como violação de direitos humanos quando, e esse é o ponto da relação, né? Quando resulta de uma ordem institucional global que produz danos previsíveis e evitáveis. A pergunta, então, ela muda. Ela não é apenas, né? Quando a gente olha para o problema da pobreza global, por essa agenda dos direitos humanos, mas também da justiça global. E é isso que eu estou querendo dizer. A pergunta que a gente deve fazer, de um ponto de vista normativo, não é só quem deve ajudar os mais pobres, ou o que justifica esse dever de agência, de ajuda ou de assistência. A pergunta passa a ser, e é essa que ele faz no livro, quem participa da manutenção de regras globais que tornam a pobreza extrema previsível? Esse deslocamento é decisivo porque o POG trata os direitos humanos como critérios para avaliar o quê? Os direitos humanos são critérios para avaliar instituições. A pobreza extrema ela não aparece só como uma tragédia, como um azar ou como uma falha local de governo. Ela aparece como um efeito de regras econômicas, comerciais, financeiras e políticas que estruturam a ordem global. Por isso, a responsabilidade não é só positiva, ou seja, os mais ricos ajudarem os mais pobres. Ela é também negativa. Significa temos o dever de não participar da imposição de uma ordem global que contribui para a privação de pessoas, de algumas pessoas, aquelas condições que são básicas para o desenvolvimento das suas vidas. E aqui é exatamente nesse ponto que direitos humanos e justiça global se encontram. Os direitos humanos nomeiam o limiar moral, ou seja, certas privações são intoleráveis porque elas negam condições básicas de vida, agência e dignidade, e a justiça global se pergunta pela estrutura. Que instituições, regras, hierarquias e relações de poder tornam essas privações recorrentes e desigualmente distribuídas? Então, a gente vê exatamente em operação aquilo que a gente pode chamar de uma distinção, que é analítica e normativa, entre o que a gente pode fazer quando a gente recorre ao vocabulário dos direitos humanos e o que a gente pode fazer, obviamente, sempre do ponto de vista teórico, quando a gente recorre à linguagem da justiça global. Analiticamente, então, os direitos humanos, eles identificam o quê? Eles identificam aquelas reivindicações que são fundamentais e que as pessoas podem fazer contra instituições e agentes que a gente define e vai definir, justificar, que são responsáveis por aquele estado de coisa. Já a justiça global, e com esse vocabulário, a gente avalia a ordem mais ampla que distribui vantagens, vulnerabilidades, oportunidades e poder através e além das fronteiras dos Estados nacionais. E normativamente, né, e isso aqui então do ponto de vista analítico a diferença. Agora do ponto de vista normativo também existe uma diferença importante. Os direitos humanos perguntam quais privações são intoleráveis.
Já a agenda de justiça global pergunta quais são as estruturas que produzem essas privações? Quem se beneficia dessa distribuição desigual de vulnerabilidades que criam essas privações? E quem deve responder pela transformação dessa ordem? Por isso, né, uma pessoa pode ter direitos humanos formalmente reconhecidos e ainda viver numa ordem global injusta. Pessoas pobres podem ter direito à alimentação e continuar submetidas a regras globais que produzem, em alguma medida, insegurança alimentar. Migrantes, por exemplo, podem ter direito ao devido processo legal, em algum contexto, e continuar presos a um regime profundamente desigual de mobilidade. Populações vulneráveis podem invocar direitos humanos contra, por exemplo, danos climáticos e ainda assim continuar arcando com custos produzidos majoritariamente por outras pessoas. Então, a conclusão desse primeiro ponto, né, que eu gostaria de tirar é a seguinte: direitos humanos são, obviamente, indispensáveis para nomear violações básicas em cenas de injustiça, mas eles não substituem ou não respondem tudo aquilo que uma teoria da justiça global deve responder. Eles dizem o que nenhuma ordem pode legitimamente negar, mas a justiça global se pergunta se a própria ordem que distribui riqueza, proteção, mobilidade, risco e vulnerabilidade é ou não justificável. E, portanto, eu reforço, se trata de diferença entre essas duas linguagens, que são analíticas e normativas, e é importante nos atentarmos para essas diferenças, né? E agora a gente pode localizar a atenção, e aqui eu vou talvez diminuir um pouco, porque para não estourar tanto o tempo, né? Eu ainda estou dentro da 1 hora, mas vamos lá. A primeira tensão, me parece, né? A gente viu pontos de conexão, diferenças, e agora a gente vai ver as tensões. A primeira tensão, me parece, ela aparece quando a gente olha para o problema da... Tudo bem se estourar, tá bom, sou obrigada. Entre suficiência e igualdade, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: direitos humanos é uma linguagem moral e política especialmente forte para estabelecer mínimos, né? Ninguém deve ser torturado, como eu disse, ninguém deve ser submetido à escravidão, ninguém deve ser privado arbitrariamente da vida, ninguém deve ser condenado sem devido processo legal, ninguém deve ser abandonado à fome extrema, ninguém deve ser desnacionalizado ou perder a cidadania de maneira arbitrária. Essa linguagem é absolutamente indispensável por diferentes razões, e a gente poderia pensar junto aqui como justificar essa indispensabilidade. Ela transforma, né, certas privações e essa potência dela em violações públicas, né? E não em azar, carência natural ou tragédia inevitável, né? Ela transforma essas privações ela dá um sentido público para essas privações, e talvez seja aí uma das principais forças da gramática dos direitos humanos. Mas, né, a gente está olhando diante de uma gramática que ela é capaz de definir mínimos. E eu gostaria de defender com vocês que elas não são suficientes para responder tudo aquilo que uma teoria da justiça global, como eu disse, deve responder, né? Uma ordem, ela pode garantir, como eu já disse, certos pisos mínimos e ainda assim preservar desigualdades extremas de riqueza, de poder, de mobilidade, de segurança e de reconhecimento. E é sobre isso que uma teoria da justiça global também deve oferecer uma resposta. E esse é o ponto que o Samuel Moan formula na minha interpretação, né? Quer dizer o seguinte: direitos humanos podem ser compatíveis com uma ordem global profundamente desigual quando se organizam apenas em torno da suficiência. A justiça global não apenas não pergunta, né, apenas se todos estão acima ou não de um certo patamar mínimo, mas ela deve se perguntar sobre se essas relações que estruturam essa ordem, né, que distribuem vantagens e vulnerabilidades, podem ou não ser justificadas do ponto de vista da justiça. Isso vai além de responder à pergunta sobre aquilo que é básico,
aquilo que é mínimo ou aquilo que é universalmente, pode ser universalmente compartilhado do ponto de vista das necessidades. A segunda tensão, talvez, diz respeito ao sujeito da obrigação. Bom, enquanto os direitos humanos dependem frequentemente de estados para garantir a sua implementação, né? São estados que assinam tratados, que reconhecem nacionalidade, que garantem o devido processo, que protegem contra a violência, que oferecem serviços públicos, que regulam a política, as fronteiras e as prisões, né? Então, os direitos humanos dependem do Estado, em grande medida ainda dependem do Estado, né? Que une força e lei, ou se vocês quiserem, facticidade e validade no nosso mundo, é a instituição que ainda é capaz de fazer isso. Se por um lado a gente concorda com esse ponto, aí nasce um problema, que é o seguinte: muitas das injustiças que a linguagem dos direitos humanos denuncia são produzidas por cadeias causais institucionais que excedem o Estado ou contam com o Estado como seu principal causador e perpetrador, né? Mercados globais, cadeias produtivas, instituições financeiras, regimes de propriedade intelectual, corporações transnacionais, enfim, políticas climáticas, regimes migratórios e assim por diante. E aqui a gente pode trazer o POG para tentar nos ajudar nesse ponto, né? Se a ordem institucional global contribuiu para produzir privações previsíveis e evitáveis, então o problema não é apenas a falha doméstica de estados pobres ou a ausência, por exemplo, de um sistema de caridade internacional. O problema é a responsabilidade que participam da manutenção. De direito e de garantia. Raíssa, Oi. desculpa, Oi. seu som reduziu muito o volume. Agora melhorou? Aí, Que perfeito, caiu perfeito, caiu. Beleza. o meu... Desculpa. Então, eu dizia, né? O problema é a responsabilidade daqueles sujeitos que participam da manutenção dessa ordem. A tensão, então, é entre uma arquitetura de direitos ainda muito centrada no Estado e uma realidade de danos cuja produção ela é transnacional, histórica e estrutural. Bom, a terceira tensão talvez seja uma tensão que aparece nos problemas coletivos e intergeracionais, sobretudo quando a gente olha, por exemplo, para a agenda sobre justiça climática, né? Os direitos humanos conseguem, eu acho que o Simon Caney mostra isso, que a crise climática, via a linguagem dos direitos humanos, né? Outros também fazem, ameaça a vida, a saúde, a alimentação, a moradia, acesso à água, cultura, autodeterminação. Mas essa tradução não resolve, por ela mesma, o problema da distribuição das responsabilidades. E aí que a agenda da justiça global entra, né? A justiça global, climática global, exige que a gente pense, para além dos direitos humanos básicos, critérios de responsabilidade histórica, capacidade, benefício, vulnerabilidade e o problema das reparações. Sem essa outra camada, para além de definir aquilo que é básico ou que é fundamental, a crise climática ela corre o risco de aparecer só como uma ameaça difusa a certos direitos e não como parte de uma injustiça global que foi historicamente estruturada. Então, a conclusão que eu gostaria de encaminhar é a seguinte, né? Direitos humanos são, obviamente, uma linguagem indispensável da promoção da justiça global, mas não oferecem uma teoria completa da justiça global, do que a justiça, uma reflexão sobre a justiça global requer. Eles são, obviamente, indispensáveis, né? Porque tornam certas privações, como eu disse, publicamente inteligíveis como formas de violações. Eles permitem dizer, pela linguagem dos direitos humanos, a gente pode dizer que tortura, fome extrema, perseguição, apatridia, violência racial, violência sexual e de gênero, expulsão arbitrária, morte em fronteira, abandono climático, não são só sofrimentos privados ou tragédias inevitáveis. A gente está diante de violações de reivindicações normativas que as pessoas podem dirigir, sim, a estados, a instituições e, em certos casos, à comunidade internacional, né? Se trata, então, de uma linguagem moral e política bastante valiosa, mas
e é isso que eu estou tentando defender com vocês, a gente está diante de uma linguagem que é insuficiente quando e na medida em que não enfrenta o problema da ordem, que produz essas formas de privação, que distribui de maneira desigual os seus custos, que organiza seus beneficiários e que estabiliza o seu silêncio, né? Então, um debate sobre justiça global, ele é necessário porque ele recoloca no centro das nossas questões e preocupações normativas a pergunta sobre as estruturas. Quem decide, quem se beneficia, quem suporta os custos, quem é mobilizado, quem é exposto ao dano de maneira desigual, quem permanece invisível e que instituições tornam essa distribuição previsível. Se for verdade, então, que os direitos humanos dizem que há algo devido a cada pessoa, e Justiça Global pergunta que tipo de mundo torna essa dívida sistematicamente negada a alguns, garantida a outros e naturalizada como se fosse apenas a ordem normal das coisas, então, talvez, e é assim que eu termino, a boa teoria política normativa, preocupada com questões que excedem as fronteiras dos estados soberanos de base territorial, ela precisa manter as duas linguagens numa relação que é tensionada e crítica, né? Sem direitos humanos, a justiça global pode perder a força concreta de traduzir reivindicações em nome de pessoas vulnerabilizadas. Sem justiça global, os direitos humanos podem perder a capacidade de diagnosticar as estruturas que tornam essas violações recorrentes, previsíveis e desigualmente distribuídas. Bom, e eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. E perguntas, questões, obviamente, são muito bem-vindas. Deixa eu parar aqui Vou fechar essa janela. Pronto, obrigado, Raíssa, né, pela exposição, e vamos abrir agora para o público com questões aí no chat ou no microfone também. Fiquem à vontade, pessoal. Matheus, por favor. Raíssa, boa noite a todo mundo, organizadores do evento. Obrigado pela apresentação, é sempre ótimo te ouvir. E pelo que você estava falando, eu queria fazer uma pergunta um pouco com o espírito do Lucas, assim, de perguntar qual conceito de igualdade você acha que a justiça global pautada em direitos humanos opera. Eu pergunto isso porque eu fico pensando se ela não opera com o conceito de igualdade focado em bens, né, alocativo, né, porque embora o POG trabalhe, a partir do POG que eu conheço bem, né, embora não seja, talvez dependa de autor aí, eu não sei como você pensa isso, trabalha com pobreza extrema, né, então deveres dos ricos para com os pobres, de apoiar reformas institucionais e levar, enfim, enfim, dinheiro e bens básicos, né, para países menos poderosos, vamos dizer assim. E talvez a justiça global possa se estender, justiça global, né, está separando assim, né, fora do alcance dos direitos humanos, ou não só, né, pensada a partir de direitos humanos, talvez seja melhor pensar assim, trabalha também com igualdade como não subordinação. Não sei se é possível estender a crítica para pensar também na justiça global nesses termos, sabe? A crítica à justiça global que você está falando, né, de direitos humanos e tal. Mostrei essa minha pergunta. Eu respondo, Matheus, ou a gente recolhe? Se tiver mais, talvez seja interessante a gente fazer um bloco, né, de 2 ou 3. Mais alguém? Se não, você pode ir respondendo e durante essa resposta a gente vai recolhendo mais alguém. Bora lá. Tá, obrigada, Bruno. Super obrigada, Matheus, pela questão. Eu acho que um pouco você tem uma intuição de resposta na sua própria formulação quando você diz que depende do autor ou da autora, né? Quando você me pergunta qual conceito de igualdade é operado nessa agenda conjunta, né? Justiça global e direitos humanos, eu vou dizer, bom, depende de qual problema e de
de como esses autores estão olhando esse problema, né? Por exemplo, eu dei o exemplo do Pog, que está preocupado absolutamente com um problema que é próprio, ou que pode ser facilmente respondido com uma concepção distributiva, né? Tanto de justiça quanto de igualdade, o que você chamou de alocativo. Mas a gente tem, por exemplo, um conjunto de autores que estão pensando o problema da migração do ponto de vista da justiça global e que vão dizer que a única maneira de resolver e de endereçar as cenas de injustiça que nascem no trânsito e pelo trânsito é mobilizando uma concepção relacional de justiça, né? A Amy Sandoval e a Wolff, a gente discutiu isso, né, Ju, no Transpondo há umas 3 semanas atrás, vão mobilizar a Elizabeth Anderson justamente para defender que é só uma concepção de igualdade relacional que responde a problemas de injustiça que nascem no trânsito e que não podem ser reduzidos a problemas de distribuição e de alocação de recurso apenas, né? Então, é isso para dizer, né? A resposta para a pergunta sobre qual igualdade, ou igualdade de quê, depende de como esses autores e essas autoras estão definindo o tipo de injustiça para o qual eles estão olhando. Se é um problema que se reduz a problemas de alocação e de distribuição, ou se tem a ver com, por exemplo, hierarquias ou outras formas de injustiça que dependem das relações. Não, perfeito. Posso só fazer mais junto a isso, uma pergunta? Porque o que eu queria tentar generalizar, ou tentar buscar de você uma generalização, é quando se opera com direitos humanos, é possível falar em igualdade de igualdade como não subordinação, de relacional? Porque direitos humanos, ali, quando você lê os direitos humanos, parece um pouco bens, né? Assim, eu penso assim, né? Um pouco o que eles exigem, né? Estou falando da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas direitos humanos não são só o que está lá, né? Aí depende um pouco também da concepção de direitos humanos, né? Mas isso que eu queria perguntar, porque talvez Sandoval, as autores que você trabalha, talvez já não operem com a linguagem de direitos humanos, né? De justiça global já num sentido mas não só dos direitos humanos, né? Outras coisas como não subordinação, relação direta, talvez, sei lá, cooperação, o que seja. Então, Matheus, acho que eu precisava pensar um pouco sobre isso, mas eu diria, por exemplo, tudo depende do modo como você está interpretando aquilo que é mínimo, né? E aquilo que e aí transpõe a interpretação sobre o que é mínimo, ou o que é básico, ou o que é fundamental para uma lista de direitos. Mas a depender da interpretação, o direito à vida, ele depende muito mais do que só a distribuição de alguma coisa, né? A gente poderia abranger essa concepção que não envolve também só a igualdade, envolve outros princípios, outros ideais, como liberdade, no limite solidariedade, para justificar. Então, mais uma vez, eu não acho que é possível fazer uma generalização, porque o que a gente vê no debate é uma disputa entre diferentes teorias exatamente sobre como definir não só o que é mínimo e o que é fundamental e transformar isso numa lista, mas também um pouco no fundo, e aí eu acho que isso te interessa, e talvez seja uma obsessão minha, e aí você me disse isso, sobre qual injustiça ou qual mal esse tipo de teoria está endereçando ou respondendo, né? Não, perfeito, Raíssa, obrigado. Acho que é isso. Então, mais alguém no chat ou por voz? Eu tenho uma questão, digamos assim, obrigado, né, Raíssa? Eu sempre gosto de te ouvir, você sabe disso. E a gente tem sempre muito o que aprender e conversar, enfim, então adorei. E aí eu gosto muito da sua conclusão, na verdade, né, condição necessária, mas não suficiente, dos direitos humanos para pensar a justiça global. E aí uma pergunta exploratória mesmo, porque alguns desses autores eu conheço e outros tantos, muitos deles, na verdade, não, a respeito até da própria concepção de direitos humanos, e me interessa particularmente essa articulação, né, aonde direitos humanos e justiça global, digamos assim, essa sua pergunta,
da noite de hoje, né, onde que eles, de alguma forma, se relacionam e podem sendo coisas diferentes, podem digamos assim, sobrepor. A minha pergunta genuína, e ela é completamente exploratória, tá, Raíssa? Em razão do dever de ofício do direito, né, dos direitos humanos, digamos assim, do meu fazer dos direitos humanos e da disciplina de direitos humanos, que para mim é nova aqui, tem 2 semestres que eu estou lecionando, o que eu tenho observado do ponto de vista, então, desse lugar do direito e da construção que se fez a respeito de direitos humanos a partir do sistema de direitos humanos para além do nacional. Então, assim, eu estou pensando aqui nos sistemas de justiça internacional, né, nos sistemas de jurisdição, aqui, entre aspas, internacional, que está um pouco na fronteira aí do que você está tensionando, o que você trouxe da tensão entre Estado, né, a soberania do Estado e alguma ideia de direitos humanos que aponte para algo fora do Estado, mas que os Estados se tornem sujeitos de direito, e principalmente sujeitos de deveres em relação ao direito internacional, a minha pergunta exploratória é se, e até pela tendência que eu tenho observado, mais especificamente analisando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, com as condenações dos países da América Latina, mas a gente sabe que tem outras, né, na Europa, na África e tal, se esses autores que eu não conheço, né, e os que eu conheço pouquíssimos também, mas de alguma forma, se eles tratam tangenciam de alguma forma aí a ideia da jurisdição internacional com a condenação de estados, ainda que seja, digamos assim, nesse rol mínimo de direitos humanos, mas que são importantes, né, porque são violações sistêmicas que os estados produzem em relação a esse rol mínimo, e aí que você bem delimitou aí, de não sofrer violência, de não ser torturado, de não ter condições mínimas, enfim. E se, eventualmente, talvez, esse pequeno grande passo para uma aplicação dos direitos humanos na política internacional seria uma ponte entre direitos humanos e justiça global, estaria informado, digamos assim, a partir de princípios de uma justiça global que pudesse tornar, digamos, o próprio empreendimento dentro do Estado, da fronteira do Estado, né, tornar um empreendimento social mais justo, né, ou menos injusto, eventualmente. Enfim, acho que ficou meio confuso, mas acho que é isso, assim, mais curiosidade mesmo do que qualquer outra coisa. Ô, Bruno, eu agradeço, é sempre bom te ouvir também mesmo, e é sempre bom pensar junto com você e junto com as coisas que você vem pensando, né? Eu estou muito longe de ser uma especialista em sistema interamericano, no desenho institucional, e do ponto de vista do sistema de jurisdição, né? Você é muito mais especialista que eu. Nesse debate que eu conheço, eu indicaria talvez 2 referências que são interessantes para a gente pensar o sistema de direitos humanos do ponto de vista da construção institucional, né, relacionado com esse debate mais conceitual e normativo. A primeira referência é o próprio Beit, no The Idea of Human Rights. Eu acho que ele justamente nos oferece uma discussão política e normativa dos direitos humanos que parte do sistema para olhar o tema. Então, ele faz esse movimento, ele não faz o movimento da metafísica para o mundo, ele faz o movimento do mundo para a moralidade, né? E eu acho que e é uma concepção estatista. Eu acho que aí você vai encontrar um debate interessante para pensar o sistema de jurisdição que a gente tem, e em que medida ele é capaz ou não de dar conta dessas demandas morais e normativas que os direitos humanos impõem para o nosso mundo. Eu acho que é um pouco isso que você está se colocando, se eu entendi bem, se não, você me corrige, tá, Bruno? Mas uma outra discussão interessante sobre isso também, eu acho que é entre a Ben Habib e a Hannah Arendt, né? Porque a Ben Habib vai dizer, a Arendt
viu um paradoxo importante que tem a ver com a relação entre soberania popular e direitos humanos, e entendeu um dos principais horrores, né, do século XX, que tem a ver com a morte, a desnaturalização em massa e a morte violenta de milhões de pessoas que foram expulsas da Trindade, povo, Estado, território, porque elas eram apenas humanas, elas não podiam reivindicar nenhum direito, né? Então, o paradoxo, né, que a Arendt define lá nas origens do totalitarismo, a Ben Habib, ela, no direito dos outros, ela vai partir desse paradoxo e dizer, bom, a Arendt formulou o paradoxo, afirmou que, frente a esse paradoxo, haveria um direito que ela não coloca nesses termos, mas é assim que a gente pode interpretar, né? Um direito fundamental, ela coloca nos termos, um direito fundamental, que é o direito a ter direitos, ainda que ninguém possa garantir a possibilidade da existência desses direitos, a Ben Habib vai dizer, a Arendt formulou nesses termos, mas não viu os desenvolvimentos pós Segunda Guerra Mundial. E a gente tem um sistema internacional que tem potencialidade para garantir a efetividade em termos desses direitos que são fundamentais, né? Inclusive o direito a ter direitos, né? Que é o direito de pertencer a uma comunidade política e ser protegido por ela. Então, a Ben Habib vai exatamente olhar para essa reconstrução, para entender a potencialidade dessas instituições também para responder aos paradoxos e a relação difícil entre soberania popular e direitos humanos. Eu acho que é outra referência interessante para pensar isso. E aí, quando você me pergunta sobre se as instituições que temos, se essas instituições elas são um caminho para a efetivação da justiça global, eu acho que elas são tanto, a gente pode ver elas tanto do ponto de vista das suas potencialidades, como, por exemplo, eu acabei de dizer, né, faz a Ben Habib, faz o BAITS, ainda que por diferentes caminhos, mas eu acho que também a gente precisa olhar frente aos últimos acontecimentos, os limites, né, dessas instituições para garantir não só direitos humanos básicos, muito básicos, né, quando a gente olha para o que está acontecendo na Ucrânia, para o que está acontecendo na Palestina, ou a gente poderia citar, enfim, muitos exemplos que não passam necessariamente por conflitos abertos, dos limites dessas instituições para a garantia de direitos muito básicos e depois um pouco avançar para pensar a relação entre essas instituições tal como elas se dão e aquilo que a justiça global requer dos desenhos das instituições, que eu acho que é uma das grandes potencialidades do debate sobre justiça global, que é justamente oferecer guias de ação do ponto de vista de desenhos institucionais, né? Uma agenda de pesquisa muito interessante para a gente pensar não só os princípios, mas pensar as consequências disso para o desenho das instituições. Acho que é uma agenda aberta e muito importante. Não sei se eu respondo, Bruno. Respondeu, eu super agradeço, sim, porque me parece que é isso mesmo. Eu, obviamente, acabei não falando dos limites de algum dos sistemas, né, de jurisdição internacional, porque eu ainda estou descobrindo as potencialidades, digamos, estou explorando ainda, né, descobrindo assim, as 10 condenações que o Brasil teve na Corte Interamericana e o que isso representa no próprio direito constitucional praticado a partir, na verdade, da atuação do STF e do CNJ como orientação normativa interna a toda a estrutura do Poder Judiciário. A gente está engatinhando ainda, na verdade, nessas potencialidades, assim, de que, primeiro, né, o Brasil foi condenado por violação de direitos humanos, o Brasil e todos os outros países, né, isso já não é pouca coisa. Agora, como que a gente converte isso, digamos assim, como a gente efetiva isso do ponto de vista estrutural interno para que aquela condenação possa, de alguma forma, surtir realmente efeito na estrutura social, né? Mas ainda assim me parece, e aqui é um começo de estudo, né? Por isso que eu perguntei, será que é um primeiro passo? Será que pode ser considerado um primeiro passo? Isso sem desconsiderar a complexidade do sistema mundo e das dificuldades, digamos assim, de pensar a justiça ou princípios de justiça
no que está constituído para fora da fronteira do Estado, né? Então, eu não pensei nos limites, mas eu estou ciente deles, digamos assim, de que não é uma tarefa fácil, mas digamos, da Segunda Guerra, ou principalmente da Declaração de 1948 para cá, me parece, e aqui é um argumento preliminar, inicial, que avançou muito o sistema internacional de jurisdição, muito além daquilo que se pensou nessa Santíssima Trindade aí, recoberta com o manto da soberania nacional, digamos assim. Juliana, por favor. Sim. Obrigada, boa noite, pessoal. Vou tentar ser bem breve. Muito obrigada pela aula, professora, foi incrível. Eu estava pensando aqui, talvez depois a gente possa conversar mais, né? Essas tensões, aproximações nesse debate entre justiça global e direitos humanos, se a gente pode fazer um paralelo, claro que obviamente não equivalente, entre justiça reprodutiva, direitos sexuais, reprodutivos e não reprodutivos, para ajudar até assim no debate teórico nessa questão da justiça reprodutiva, né? Porque eu ainda vejo muitas tensões, assim, pessoas aqui na América Latina, o Brasil, a gente articula mais a discussão sobre justiça reprodutiva, com direitos reprodutivos, em outros países nem tanto. E eu queria saber, por exemplo, o que a gente, se você acha que talvez seja um debate válido, que dá para a gente talvez se inspirar, para a gente discutir sobre, falar sobre e até teorizar sobre, falando em justiça reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos. Olha, Ju, é você que vai me dizer, né? Que quem estuda isso é você, não eu. Mas me parece, eu não sei se eu diria que é válido, é uma simples transposição, mas eu acho que você tem uma intuição interessante aí. Quer dizer, bom, justiça reprodutiva tem a ver com algo muito mais amplo e talvez tenha a ver com estruturas, e não só a definição de mínimos, ou aquilo que é universalmente compartilhado ou minimamente, que pode ser minimamente justificado, e direitos sociais e reprodutivos tem a ver com definir aquilo que é básico, né? E que, bom, a depender daquilo que a gente está olhando, a gente precisa talvez só responder ao problema de como definir o que é direito sexual e reprodutivo. A depender do nosso problema, a gente precisa de uma concepção maior que responda a estruturas e instituições, e, portanto, a gente precisa de uma concepção ampla de justiça reprodutiva que abarque o problema dos direitos, mas não se reproduza a ele. É essa a sua intuição? Me parece super interessante. Muito interessante. Obrigada. Acho que a gente conversa depois e explora mais sobre isso. Bom, então, eu acho que não tem mais... Alguém quer fazer mais alguma questão, consideração, enfim? Se não tiver, Sam, por favor, pode fazer as honras. Ah, você está sem microfone. Ok, vai gravar. Então tá. É que como eu fiz a apresentação, você faria a finalização. Seria elegante da minha parte. Ela está sem... Sem Cascaram o microfone. microfone dela. Então, mas enfim, né? Fazendo aqui, às vezes, novamente, é só agradecer mesmo por essa presença, né, Raíssa, por essa disponibilidade, de todos vocês, né, que estão participando aqui nos dias e principalmente na sexta-feira à noite, agradecendo a Serras, a Sam, ao Franklin, a Júlia, a Bárbara, que tem dado suporte para a gente aí, e desejar um bom final de semana. Espero que todos tenham curtido, como eu gostei e adorei te rever, Raíssa. Obrigado. Obrigada, gente. Uma super boa noite para vocês, e a gente continua se vendo, espero, em muitos outros espaços. É isso. Um super beijo. E eu disponibilizo com algumas correções o PowerPoint. Depois de uma longa noite de sono. Bom descanso, boa madrugada para você. Obrigada. Valeu. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.